Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Segredos da Mente. O meu nome é Fábio Eine. Eu sou o Léo Teixeira e aqui nós vamos discutir os segredos para você conquistar as suas metas e influenciar pessoas por meio da hipnose moderna. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre os mitos da hipnose. E Léo, muito bom a gente ter aqui mais uma chance de voltar com mais um episódio aqui dessa nova temporada já em 2022 dos Segredos da Mente. E cara, falando sobre os mitos da hipnose, uma das coisas que a gente mais recebe perguntas aqui no canal é a respeito de, nesse processo durante a hipnose, a pessoa ela fica totalmente inconsciente. Tem muita gente que tem uma preocupação ali de não saber o que está fazendo, né? De estar sendo dominada. Acho que muito desenho animado, muito filme, às vezes mostra isso e a pessoa tem essa tensão em estar recebendo esse tipo de dominação. Isso existe mesmo? Isso não existe, isso é um mito, isso é mais uma bobagem e principalmente estimulada talvez por isso que você falou. Às vezes desenho, às vezes algum conteúdo que ela acessou de forma inadequada, uma ficção, né? Não existe de fato. A hipnose ela requer uma comunicação racional, num primeiro momento, e se eu pudesse trocar em miúdos, toda hipnose ela é uma auto-hipnose. É você que está passando por um processo de forma consciente, só que mais tranquilo, mais relaxado. Você não se apaga, imagina, não existe isso. E, cara, depois que terminou esse processo da sessão ali de hipnose, ou se eu estiver fazendo isso guiado, né, de alguma forma, eu vou me lembrar de tudo o que aconteceu durante essa sessão, ou seja, durante o momento que eu estive exposto à hipnose, eu vou me lembrar de tudo isso Você depois? vai se lembrar absolutamente de tudo. Porque é como se você. A gente tem um modelo de um mapa mental que eu poderia trocar isso aqui e fazer uns níveis, né? A gente tem um aspecto consciente, que é aqui enquanto a gente está conversando, racionalizando e tal, e um outro nível mais profundo, que é o subconsciente. E para você superar de um nível para o outro, você precisa abrir uma porta. Essa barreira é o fator crítico. Então, você lembra de tudo por quê? Porque você está só relaxado, querendo entrar no processo, aceitando, achando bom e achando justo, e achando até que aquilo ali realmente vai ser bom para você. Então, você lembra de absolutamente tudo, você não apaga nada, e você entra no seu subconsciente, de certa forma, ainda desperto. Por isso que você pode revisitar a todo momento, em lembrança, depois. Cara, se eu vou estar acessando outros níveis da consciência, como você estava falando, porque você já explicou isso em outros materiais, em outros episódios, em outras aulas suas, que existem esses três níveis da consciência, né? O consciente, o inconsciente e o subconsciente. E se eu posso pegar e, de repente, ao ultrapassar o fator crítico, né, que você disse que é a porta entre um nível e outro, ao ultrapassar o fator crítico, é possível eu pegar, de repente, e acessar lembranças, memórias que eu normalmente, de coisa que eu não lembro hoje em dia? É possível, com toda certeza. E você já deve ter assistido aquele desenho da Disney, o Divertidamente, não já? Onde você tem ali os personagens, tem a raiva, o medo, a alegria, o nojo. Já deve ter assistido, né? Já, lá em casa eu tenho uma criança de 5 anos, né? Então, É. esse é dos prediletos lá. A raiva é o que eu mais me amarro. Essa metáfora é maravilhosa porque ela coloca ali as suas memórias numa bolinha palpável e guarda e arquiva ali em um determinado local. Vamos trocar esse arquivo por uma biblioteca, por um livro. A gente no nosso dia a dia, você não fica ali revisitando. O nosso cérebro, ele é tão fantástico que todas as memórias às vezes são registradas e algumas delas você coloca num determinado local que você não precisa estar acessando ela o tempo todo. Só que ela está ali, presente no seu dia a dia. Podem ser memórias boas e memórias ruins. E no processo de hipnoterapia, quando você perguntou aqui essa questão de lembrar de tudo, o fato de você estar relaxado, as pessoas confundem por causa disso.
O fato de você estar relaxado não significa que você está dormindo, então ausente, não. Você está só mais tranquilo, observando, e essa orientação da imaginação, das técnicas que vão sendo feitas ali, você vai acreditando, vai achando bom e vai criando na sua mente. É um exercício de imaginação mesmo. Ele é bem lúdico, né? E essas lembranças, o que que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui de um fato que pode ser positivo e negativo ao mesmo tempo. A gente tem memórias afetivas. Às vezes o luto ele é um problema. Um exemplo, às vezes nossos avós, a gente tem uma lembrança de momentos agradáveis, momento de zelo, momento de carinho, de cuidado, momentos onde você realmente se sentiu ali protegido, cuidado, às vezes uma lembrança de um pão de queijo, de uma canela, o cheiro, um local, ele pode estar armazenado num local apropriado, adequado, bom e significativo para você, um local positivo. Só que, por outro lado, a perda de um ente querido, nesse caso, ele faz com que essa lembrança te cause um sofrimento, uma tristeza. E às vezes a mente pode te bloquear, pode às vezes fazer você esquecer para te proteger. Não digo que nem sempre isso ocorre, não. Existem sofrimentos nossos que vão sendo obsessivos, eles vão sendo insistentes. A gente fica tão preso a algumas memórias que aquilo ali nos causa ainda mais sofrimento. São exageradas. E o que, que acontece com essas memórias? Num processo de hipnose, você consegue reorganizar, colocar. Então, quando a gente diz que você precisa substituir, às vezes, a tristeza da ausência, no caso do luto, de quem já foi, pela alegria significativa quando ela esteve presente, você pode fazer essa troca, essa realocação. E isso é o que a gente chama de ressignificar. Mudar o jeito que as coisas significam para a gente. Mudar não só o pensamento, mas o sentimento, a emoção, a memória específica e organizar para deixar a pessoa apta a ser tratada. Então eu consigo não só lembrar, como também mudar até o local onde eu estou guardando isso, ou até a sensação que eu tenho quanto a isso. Se isso foi uma coisa boa, foi uma coisa ruim, que é o que vocês chamam de ressignificar, né? Bacana. E Léo, nesse processo de hipnose, a gente tem uma sensação de sair da realidade consciente padrão, né? Não é uma coisa é, normal nossa do dia a dia. Essa situação que eu estou aqui, por exemplo, batendo papo contigo. E eu tenho que te contar que eu já tive uma sensação, assim, uma experiência, né, na minha vida particular, que foi bastante interessante. Eu, quando era garoto, nunca me interessei por droga, nem por nada disso. Eu tinha uns amigos que às vezes fumavam maconha lá na escola e eu nunca nem experimentei. Quando eu cheguei na vida adulta, um dia bateu curiosidade em mim, na minha família, na turma lá, e a gente organizou um evento e, enfim, eu não ia ficar fumando maconha, alguém teve a brilhante ideia de fazer uns bolinhos lá com isso. E foram feitos os bolinhos lá e tal. Eu fui comer aquele negócio, comi um, não deu nada. Eu fui lá e fiquei petiscando, sabe? Rapaz, quando deu uns 10 minutos depois, de repente bateu. E no que bateu, eu já comecei a ficar nervoso ali, né? E porque eu ri primeiro um pouquinho e daqui a um pouco me deu uma sensação que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu tive uma sensação de repente, sair do meu corpo. Era como se eu estivesse sentado aqui, eu estava sentado numa mesa, e aí eu saía. Aí eu ficava fora e eu voltava. E essa sensação me deu uma angústia gigantesca. Eu fiquei ali uns 5 minutos nesse negócio de sai e volta, sai e volta. E aí, nesse sai e volta, uma hora minha esposa virou para mim e falou, temos que ir embora. E eu falei, ai meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer? Aí eu peguei e falei assim, putz, eu vou levantar aqui e se eu sair de repente, eu vou cair no chão. Uhum. Aí eu botei uma meta assim para mim, foi, vou andar até a cozinha ali. Aí eu me levantei, comecei a ir até a cozinha, de repente eu vou sair. Aí na hora que eu voltei, eu olhei, tô na cozinha. Eu falei, nossa, o corpo funciona sozinho. Foi no piloto automático aí esse negócio, né? Hipnose é meio assim, é tipo, eu saio dessa forma também. E se eu sair, tem perigo de eu sair e não voltar? Não tem esse perigo.
As pessoas às vezes fazem essa associação errada, achando que vai viajar para um portal, para um outro planeta, ser abduzido por alienígenas. As pessoas imaginam certas coisas e isso não funciona bem assim. Só que esse piloto automático, ele é mais normal do que a gente imagina. A gente sabe que existem alguns testes científicos que são feitos com substâncias alucinógenas. A gente, inclusive, conhece na sociedade mesmo, alguns grupos, alguns nichos que são por questões culturais, por exemplo, indígenas, que às vezes fazem uso de algumas substâncias em seus rituais lá, sejam eles ligados a uma religião ou não, ou algum costume mesmo. Então, independente se é um cogumelo ou se é um chá ayahuasca, não importa. Alguns estudos científicos são feitos assim com essas substâncias alucinógenas, mas assim, elas têm um perigo, né? E um perigo imediato é a dependência. Não só a dependência, mas os males também que eles podem causar a um médio, curto ou até mesmo longo prazo. O processo de hipnose ele é mais natural. Ele possibilita você estabelecer um outro tipo de comportamento e ele possibilita você chegar em alguns lugares em que você realmente precisa dentro da sua mente, na sua memória, mas ele não te dá esse apagão. Você fica o tempo todo consciente, falando ali, tá bom, você está flertando ali no seu subconsciente, em um outro nível, ou às vezes até num estado que dizem por aí alterado de consciência. E se eu fosse falar disso, isso dá muito pano para manga, porque existem aspectos científicos que não vem ao caso aqui falar. Mas é importante te falar que esse piloto automático é mais normal do que a gente imagina. Você já deve ter acontecido também num determinado momento em que você estava no seu carro, ou dirigindo por aí, ou viajando, e de repente você, absorto em seus pensamentos, mergulhado ali em outros afazeres ou em imaginação, você não viu o sinaleiro, você passou, você viu o farol, você viu o semáforo, você obedeceu todos os sinais de trânsito possíveis, você passou marcha, mas não teve consciência. De repente, quando você se deu conta, nossa, mas já cheguei aqui, o tempo passou voando. Esse voar do tempo é meio que um piloto automático. Um outro exemplo disso é quando a gente assiste filme. Você não está apagado, você está consciente, você está assistindo o filme, está observando tudo que está acontecendo. Só que você, por um instante, você supera esse fator crítico, que é a crença, a consciência de que aqueles personagens ali são atores, que eles estão te contando uma historinha de mentira, mas você se permite acreditar nela e vivenciar aquele momento. Então, despertar emoções, o seu choro ali, esse piloto automático seu, ele é muito natural. Isso é um processo da hipnose. Mas então, eu de qualquer forma, eu volto. Eu não tem como eu ficar preso Não nesse tem como. estágio fora do meu nível normal de consciência. Se, por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação absurda, que você está ali no transe, no seu subconsciente, sendo guiado. Acontece um problema terrível em que ocorre um desmaio do hipnólogo ali, do terapeuta. A pessoa vai, do nada, vai ali ajudar ele a dar um socorro médico. Ela não vai ficar ali presa num determinado lugar. Isso é Tô travado impossível. e aí fica dois ali. Daqui a 3 dias que alguém vai descobrir que estão os dois ali. Um infartou e o outro estava em transe. Isso não acontece. Então, né? Jamais. Legal. Cara, em- nessa continuidade dessa questão desse nível de consciência, de eu esquecer ou não esquecer, é possível, dentro do processo de hipnose, eu esquecer alguém? Então, assim, tipo, putz, eu tive uma ex aí que, nossa, me deu um maior trabalho e eu quero apagar a ex. Dá para fazer isso? É engraçado, isso é uma questão, inclusive, recorrente. As pessoas, às vezes, elas acreditam ser mais fácil você apagar uma pessoa do que a lembrança dela e de outros sentimentos. Como a gente estava falando antes esses três níveis, né, da nossa mente, o consciente, o subconsciente e o inconsciente, é, quando você realmente supera ali o seu fator crítico e está ali relaxado, concentrado, num determinado momento confortável, as pessoas às vezes querem realmente trocar a presença da pessoa
que às vezes é opressora, né? Vou dar um exemplo aqui prático, né? Ex-companheiros, ex-marido, ex-namorada, ou um ladrão que de repente invadiu sua casa à mão armada e você fica preso nessa memória. Inclusive, essa questão do ladrão podem acontecer duas situações práticas. A pessoa pode ficar martelando aquela sensação a ter um pânico ou uma noia, como dizem por aí, uma paranoia, né? E aquilo sendo revivenciado a todo momento, o que vai gerar insônia, vai liberar cortisol e várias questões que vão sendo prejudiciais para a pessoa. É difícil, né, numa situação dessa, você não ficar repetindo, às vezes, ali a cena, você repensando, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse reagido de uma forma diferente? Eu acho que todo momento traumático, ele gera isso, né? E Ele se eu gera tivesse reagido de uma de uma forma forma diferente? diferente. E você fazer essa repetição é uma coisa bastante comum. Mas, e o que eu posso E fazer quanto a num isso? outro momento, às vezes a pessoa, a nossa mente pode bloquear, pode fazer com que o seu sofrimento, ela reconheça o seu sofrimento, ele é tão angustiante, tão pesado para você, que ela coloca aquela memória num canto bem específico, distante, em que no seu dia a dia, às vezes você nem se recorda, mas aquilo ali te marcou intensamente. No caso de uma pessoa, o que que a hipnose pode fazer? Ela permite você revisitar o passado e durante esse processo de imaginação, você vai revisitar e reviver de um jeito diferente. Você vai, por exemplo, permitir com que o ladrão, no caso, ele seja colocado ali num determinado local onde você está protegido. Normalmente a técnica que se usa é uma sala blindada e você vai permitir com que a pessoa veja o ladrão daquela cena. Só que você vai tirar a vitimização sua. Você vai tirar aquele sofrimento seu, aquela incapacidade, aquela sua sensação de impotência, tão à mercê dele por conta da violência e da ameaça iminente, né? Que era naquela época. E aí você pode permitir com que a pessoa faça dois modelos, inclusive, ao mesmo tempo. Você pode permitir um jeito negativo e positivo. Você leva a pessoa, naquele momento, a falar tudo que ela gostaria de ter dito para aquele ladrão se ele tivesse numa Que situação, nessa situação específica numa do vítima. ladrão, a gente tem muito uma sensação horrível de incapacidade, de não estar na minha mão, né? Eu não posso fazer absolutamente nada, eu perdi o Isso. controle. Então, nessa montagem que eu vou fazendo, eu inverteria isso. Eu deixaria de estar naquela sensação de eu não tenho nada a fazer nesse caso, e eu passaria para não, eu posso ser ativo aqui e Exato. posso mudar essa situação. E ali você permite a pessoa descarregar toda a emoção dela, inclusive a negativa, emoção de dar um sermão, de xingar, até mesmo, né, de agredir a pessoa com palavras e tudo mais. E você também coloca uma possibilidade que ela é muito positiva, que é o ato de você perdoar. E o perdão é como se você desligasse o elo que existe entre a pessoa e aquela memória afetiva. Quando você perdoar o ladrão, é como se eu costumo fazer uma seguinte comparação: tem um ferro de passar roupa quente, está Uhum. ligado na tomada, ele está bem quente mesmo. O ato de você perdoar aquele ladrão é como se você desligasse ele da tomada. Ele continua quente, você continua sentindo aquilo ali. Só que com o passar do tempo, ele vai esfriando, vai perdendo a eficácia. Então, a pessoa ela continua ali. Você não apaga a pessoa, não apaga. As pessoas, inclusive, têm essas dúvidas por conta dos vídeos que eles acessam aí no YouTube, por exemplo, da hipnose de street ou clássica, de palco, de entretenimento, onde a pessoa vai ver alguém e não vai ver mais, ou vai achar que ela é uma outra pessoa. Mas aquilo é mais um truque, né? É uma alucinação que ela é permitida. Você combina com a pessoa, esse combinado precisa da vontade dela, tá? Não é uma mentira, não. A pessoa sabe que ela existe, mas por um determinado momento ela se permite aceitar que ela ou não existe ou que ela é uma outra pessoa. É isso. É uma imaginação de forma proposital. Então a pessoa não vai ser apagada, mas você vai mudar o sentimento, a emoção,
o estado, o significado dela, e muda vários fatores que, às vezes, se for o caso, por exemplo, de uma doença mais grave, uma neurose, ou até mesmo, vamos citar aqui, uma fibromialgia, que pela medicina às vezes não tem cura, mas quando ela é psicossomática, quando ela é emocional e ela é oriunda de um evento causador inicial, como nesse caso aqui que a gente está falando do ladrão, você mudou o significado daquilo ali, você vai perder a eficácia, inclusive dessa doença psicossomática. Legal. Eu ia pedir para ver se a gente terminava aqui depois a gravação desse podcast e sentava ali para eu ver se esquecia a minha sogra. Mas já que você falou que não tem jeito de eu fazer isso, então bora continuar aqui. Cara, tem como durante esse processo de hipnose, de eu, por acaso, contar algum segredo ou ser forçado a fazer alguma coisa que eu não queira? Eu acho que de novo, talvez até por programas de televisão, né, a gente tenha um pouco essa impressão de uns truques que a gente vê e isso é possível, né? Porque se lá no filme o cara me dá duas ordens para quem está sendo hipnotizado e ele sai batendo o braço como se fosse uma galinha, alguma coisa desse gênero, talvez eu não tenha medo que vão fazer isso comigo, mas se é possível fazer isso, o que é mais que eu estar na mão de outra pessoa fazendo hipnose seria possível de fazer comigo? Dá para fazer eu falar o que eu não quero, ou contar um segredo do que eu não quero, ou mesmo ainda ter ações que eu não quero? Você citou um exemplo muito curioso aí, que é o caso da galinha. Alguém imitando a galinha no palco. De fato, é uma cena ridícula, né? Que, assim, a pessoa se passa, ela se permite ser colocada numa cena que normalmente ela jamais faria. Só que se ela não quisesse, de fato, fazer aquilo, você pode ter certeza absoluta que você não veria aquela cena. Quando a pessoa imita lá uma galinha no palco, ela está querendo de fato imitar aquela galinha. Então, as pessoas fazem essa confusão porque elas acreditam que, de alguma maneira, o consciente dela vai ser apagado. E a gente já conversou sobre isso não existe. A pessoa está mais concentrada ainda, ela vai estar ainda mais ativa. Inclusive, a percepção dela de tudo que a gente está a imaginação guiada, que é o hipnólogo faz ali com a pessoa, que é um processo de auto-hipnose. Ela Ela tem que tem que querer, querer. né? Ela não só tem que querer, mas ela tem que achar aquilo ali bom, ou seja, positivo, e ser conveniente para ela naquele momento específico. Então, isso que a gente vê, na verdade, é uma paródia de algo possível. Por exemplo, o terapeuta me conduzir e falar assim, eu falar, olha, eu penso num animal, e aí às vezes eu tenho medo de um animal, e aí ele me fala, então late igual um cachorro, para você ver que é só um cachorro, é só um bicho, é só alguma coisa assim, e se eu topar isso, eu posso até fazer. Talvez eu não vá imitar galinha, né? Mas de repente eu posso até chegar a imitar Sim. um animal e eventualmente alguém, talvez alguém mais da área da comédia, pegou, utilizou alguma coisa real e fez chacota disso e criou esse estereótipo aí do o cara vai sair igual uma galinha, alguma coisa desse gênero, né? Mas e aí? Então, se eu só faço o que eu quero, se eu acho que aquilo ultrapassa o meu limite, eu travo. Então, tipo, se o terapeuta virar para mim e me perguntar a senha do banco, eu não entrego lá, não. Existem limites que são absurdos, né? E são éticos também. Então, a pessoa não vai falar de maneira nenhuma. Tá? Tem gente que acha que a hipnose vai te dar uma ferramenta para você encantar uma pessoa, para fazer algo absurdo com ela, ou seja do lado sexual, ou seja do lado de contar uma senha do banco ou um segredo específico que ela não quer, que ela tem vergonha. De forma nenhuma, não tem como a pessoa fazer isso, porque esbarra já no fator da própria ética e da vontade. E é um processo que precisa da comunicação e da aceitação. Por isso é que é interessante. As pessoas, inclusive, levam para esse lado, porque às vezes elas imaginam que elas estão subjugadas. Essa subjugação não vai existir ali na prática. Tudo o resto que. Não é um que está mandando e o outro que está Não. obedecendo. É uma dança, né? Invasão de mente, leitura de pensamentos, eu posso fazer coisas incríveis para você, mas isso faz parte do mentalismo, do ilusionismo, de arte mágica. Não é Aham. real, não existe isso.
Cara, é possível eu tirar, assim, traumas e mudar a forma de eu ver alguma coisa de forma objetiva, assim, não só de eu ressignificar, às vezes, as memórias, mas, olha, eu tive um evento traumático, eu preciso estar trabalhando isso está realmente mexendo comigo hoje. Com a hipnose eu consigo descobrir os traumas eventualmente tá mexendo, mudando isso de alguma forma? A meu ver, isso é uma das melhores partes da hipnose. E a gente, inclusive, entende que nós citamos aqui, agora em há pouco, o caso da fibromialgia. O que acontece? Os medicamentos. Não é, jamais eu vou dizer aqui, eu vou negar a ciência, não estou aqui para isso. Medicamentos são importantes quando eles são adequados, né? O psiquiatra, inclusive, vai passar, vai prescrever de acordo com a necessidade e de acordo com cada pessoa. Por isso que é um processo absolutamente individual. Não passa o mesmo medicamento, a mesma dosagem para todo mundo, né? Senão não teria essa necessidade. Só que qual que é o problema? Quando a pessoa, às vezes, toma só um medicamento e uma doença, como a gente citou aqui, a fibromialgia, se ela realmente não for genética, se ela for emocional, psicossomática mesmo, e ela tem um evento causador, vou citar aqui situações como um medo, um abandono, uma angústia, um abuso, seja ele de ordem física ou moral, ou até mesmo pessoal, é, uma série de eventos, você consegue, às vezes, pela hipnose, detectar isso e mudar o jeito desses pensamentos, desses sentimentos, da forma, inclusive, com que a pessoa sentiu naquele momento exclusivo. Por isso que eu acho muito interessante, porque o medicamento ele vai combater o sintoma e não a causa. Ele não vai fazer com que você jamais revisite aquele problema específico e modifique o seu sentimento. Então, ele não faz isso. Por meio da hipnose, faz. E quando você muda o evento causador, você está dando a chave para a pessoa ter grandes coisas, adquirir outros benefícios, ela conquistar maiores metas e ter muitas vantagens, vai possibilitar ela de, às vezes, ter algumas alegrias que durante o seu dia a dia ela não tem, libertar de dores físicas. Às vezes a gente sabe, tem pesquisas aí que já se comprovam que alguns tipos de carcinomas, de câncer, são oriundos de mágoas. Então, se você consegue modificar e eliminar essa mágoa, você vai conseguir, às vezes, se libertar. Legal. E, Léo, existe regressão? Realmente tem isso daí? É possível voltar no tempo e reviver momentos? Essa regressão ela é muito mais simples do que a gente imagina. Ela é um processo imaginário onde você vai lembrando. É como se você tivesse, às vezes, na mesa entre amigos, lembrando de histórias que foram acontecendo com você. É muito simples. As pessoas têm um certo tabu em relação à regressão, porque elas linkam com aspectos religiosos, ou espirituais, ou esotéricos, e por aí vai. Onde a pessoa é colocado lá e de repente, a sua alma, o seu espírito, ou outra denominação sua vai ser deslocada do presente e vai ser lançada num outro plano ou num outro tempo, viajar pelo espaço e por aí vai. Não, não é por aí. Ele é um processo imaginário. Quando você está concentrado, relaxado e revivendo essa regressão sua, lembrando, a gente vai mudando esses A gente já vê significados. algumas técnicas que o pessoal usa, por exemplo, em constelação familiar. É algum tipo de regressão? Isso é uma formatação que se faz ou é Não, diferente? a constelação é um movimento mais sistêmico, né? Ela tem vários aspectos, né? Bert Hellinger, que é o criador aí da constelação, ele deixou alguns princípios mais sistematizados e ela não pode ser entendida a grosso modo só no aspecto científico, não. Ele precisa ver a pessoa inserida no meio ambiente, no mundo, junto com seus ancestrais, seus aprendizados, com as outras pessoas Não é só um processo hipnótico. e também meio que energético também. Então, quem estuda
a constelação, ele estuda outros parâmetros. Por isso que às vezes estuda também a religiosidade. A Entendi. hipnose ela vai na parte científica, mental, o que é comprovado, o que é testado, qual técnica específica que precisa fazer com que a pessoa perca o medo, com que ela perca um vício, uma compulsão. Então, vai propiciar ela chegar num determinado momento em que ela se vê mais não como uma pessoa absolutamente passiva, permissiva para tudo, mais ativa, confiante, mais alegre e mudar alguns fatores que são importantes para ela. É possível fazer hipnose em massa? Então, eu falar assim, eu tenho um público muito grande e eu quero dominar esse público através da hipnose? Esse é um processo polêmico. Existem livros sobre isso, existem vários vídeos, vários conteúdos, ensinamentos aí ao longo dos tempos que mostram que alguns aspectos da hipnose podem ser levados para a comunicação verbal. Só que não tem nada a ver. Uma coisa é o discurso de um líder religioso, ou de um político, ou de qualquer personalidade aí, de um líder de uma empresa ou qualquer circunstância, e utilizar meios da comunicação, meios da persuasão, linguagem corporal, postura cênica, teatral, o jeito que ele posta a sua voz, o seu corpo, ou seja, expressão de forma geral. Então, aspectos da comunicação podem ser utilizados dentro da hipnose, mas o ato de alguém fazer com que várias pessoas ao mesmo tempo sejam levadas e conduzidas a uma crença, isso não significa que é hipnose, não. Hipnose ela não vai nesse aspecto. Isso pode ser retórica, pode ser confiança. A hipnose ela é absolutamente individual e ela se serve e se presta para você caminhar por dentro de você e observar esses seus sentimentos, suas emoções, outras implicações práticas no seu passado, presente e, inclusive, definir metas para o futuro. O que eu acho bacana da hipnose é isso. Ela possibilitar você mexer, por exemplo, não só com o futuro, como, por exemplo, é o caso das metas do coaching por aí, que ele foca no futuro, na resolução de problemas, mas ele vai também no seu presente, vasculha e o seu sentimento, o seu ser como um todo, e vai ao passado, ressignificando essas lembranças, mudando pensamentos, padrões de comportamento, mudando crenças. Isso é que é legal. E isso, Só que no caso o disso, é líder só. Ele vai sempre estar só no nível do consciente. No caso da hipnose, vai mais a fundo, vai no vai nível mais do a fundo. inconsciente. A pessoa que está ali ouvindo, por exemplo, um líder desse, é preciso, para ter uma hipnose que não teria coletiva, é preciso cada um superar o seu fator crítico, dar margem, A sua confiança, forma, a né? sua forma pessoal de cada um. Então, por exemplo, se eu pegar um líder que vai fazer isso para o bem ou para o mal, sei lá, Hitler aí, quando ele vinha e ele usava desses elementos, de uma boa oratória, de vários elementos, né? De local, de fala, de roupa, de inclusive símbolos, né? Desde um bigode, tudo era um símbolo ali. Ele vai deixando algumas coisas, mas isso não quer dizer que tá hipnotizando milhões de alemães. Não, essas pessoas Não, queriam estar ali e não. estavam no nível do consciente, né? Nem no nível do inconsciente, elas estavam no nível do Já consciente. testaram por várias vezes esses experimentos semelhantes e nunca teve nenhum tipo de comprovação científica disso daí. Não existe hipnose coletiva nesse ponto. E nesse ponto, a gente tem também uma outra questão que é a parte da sugestão, né? Porque se não dá para eu inserir uma ideia absoluta e formatada dentro, eu poderia entrar com a sugestão. Qual que é a diferença entre sugestão e hipnose? É como se a sugestão fosse um pequeno passo durante uma grande jornada que é a hipnose. Ela é só A hipnose ela também trabalha a sugestão. ela também trabalha a sugestão. O processo imaginário, por exemplo, nós citamos aqui a questão da sala blindada para você lidar com o medo de uma pessoa. Essa técnica, o hipnoterapeuta ele vai dando sugestões.
e a pessoa vai acatando. Essas sugestões são passos pequenos, só que ele está dentro do contexto da hipnose. A pessoa está ali O terapeuta concentrada, relaxada. vai testando ali, é como se ele falasse assim, eu tenho caminhos, eu tenho portas, ele vai testando qual está aberta, qual está fechada, através das sugestões. Exatamente. Também pode ser feita por esse meio. Essa compreensão ela é bacana, mas realmente é um fato, um detalhe muito pequeno. Não dá para comparar que sugestão é a hipnose. A hipnose não se baseia só de sugestões, porque existem técnicas que elas não são sugestionáveis. Você não vai fazer, por exemplo, o presente hipnótico, que é o fato de você deixar a pessoa com uma sensação boa, com um melhor equilíbrio após o término da sessão. Isso aí, essa sugestão é uma comunicação, é um detalhezinho que acontece durante todo o processo. Cara, muita gente se pergunta se esse lance da hipnose, se isso realmente é algo de fato que tem poder de uma terapia, da mesma forma que eu ir num psicólogo ou participar de uma terapia, sei lá, comportamental ou qualquer outra linha, hoje já mais reconhecida cientificamente como terapia. A hipnose, ela pode ser só um placebo ou ela realmente tem esse grau de profundidade que hoje, por exemplo, outras linhas dentro da psicologia têm? É, as pessoas às vezes confundem o placebo e às vezes tentam até fazer algumas comparações com a hipnose. Hipnose não é placebo, né? O placebo inclusive, o próprio significado da palavra, ele te remota lá em 1904, quando o Pavlov, né, o Ivan Pavlov, ele fez uns testes, uns experimentos, que hoje até adestradores de animais fazem isso daí. Ele pegou cachorros, por exemplo, e utilizou reflexos condicionados. Durante algum determinado tempo e horário específico, ele colocava ali os alimentos e passou a utilizar de barulho, de uma campainha. Então, toda vez que ele deixava o alimento ali para o cachorro, ele balançava a campainha. Aí ele percebeu que as papilas gustativas, saliva, tinha cachorro que salivava só de ouvir a campainha, de não visualizava mais Condicionou aquele comportamento, condicionou o né, naquele comportamento gatilho. naquele gatilho auditivo que é a campainha. E isso explica um pouquinho do placebo, que ele parte da crença, onde você acredita que uma substância, por exemplo, uma pílula de açúcar ou de farinha, vai ser a cura de um medicamento. Por isso que todos os testes, eles olham esse fator placebo que é importante para detectar se às vezes o condicionamento ali da pessoa que está recebendo aquela pílula é real, é uma substância mesmo que ele está recebendo ali, a cura, ou se tem algum princípio ativo, biológico, ou se é só a crença. O grande problema é que muitas vezes, e a gente sabe disso, existem pessoas que a crença dela no medicamento, ela acredita que aquilo ali realmente é a substância que vai causar a limpeza, a eliminação do problema, vai trazer a cura para ela. Ela acredita tanto que a sua mente desenvolve uma cura. É como que se ele criasse leucócitos em volta de um carcinoma e derretesse aquilo ali. Isso é tão interessante porque Mas aí tem que ser feito de forma orientada. Isso não é feito, não é um não é placebo assim. aconteceu só porque eu achei que ia ficar bom, então fiquei. O placebo é, mais uma vez, esse ponto muito pequeno durante um contexto enorme que tem a hipnoterapia. A hipnoterapia ela tem uma jornada, né? E essa jornada ela tem alguns passos. E ele passa também por essa regressão ou não, dependendo do caso, do que precisa ser tratado. E já o placebo é só a crença que A crença na determinada cura, né? cura ou determinado efeito vai causar na pessoa. Pode ser positivo ou até mesmo os negativos, né? Então, tem toda essa questão, essa dinâmica nesse cenário aí da hipnose. A hipnose ela é bem mais intensa, bem mais profunda do que o placebo em si.
ele é um detalhe. Você não pode falar que toda hipnose ele é um placebo, porque às vezes você vai fazer algumas técnicas que não precisam de um condicionamento. A pessoa não precisa só acreditar que vai acontecer. Ela precisa ser ativa, ela precisa participar da jornada, ela precisa fazer todas as técnicas, alguns exercícios que vão ser passados para ela depois, ela precisa praticar um exercício específico para a gente citar, que é uma âncora. Por exemplo, tem alguma pessoa que é super nervosa no trânsito. Uma âncora de diminuir a raiva, a ansiedade. Você vai levar a pessoa a imaginar um momento feliz dela. E sempre esse momento feliz, ela vai usar a informação, a lembrança, vai condicionar esse reflexo num ponto específico. Por exemplo, pressionando aqui esse ponto aqui do meu dedo. Essa âncora, na hora do trânsito, ela vai, quanto mais ela testar a âncora, mais ela vai se tornar uma pessoa menos nervosa. E isso é sério, eu tenho provas aqui de pessoas que era só pegar o carro e sair num trânsito aqui de Goiânia ou de outras cidades aí, a pessoa no congestionamento qualquer tomou uma fechada, mão pregada na buzina, gesto, palavrão e por aí vai. E que a partir do momento do exercício, acabou o problema, diminuiu Então, totalmente. o placebo então ele compartilha de alguns mecanismos Que a que a hipnose também hipnose também compartilha, compartilha, né? Ou mas seja, são que é a diferentes. abertura para A autocura, crença para crença, para tudo isso, mas ao mesmo tempo também são diferentes porque um é guiado, é mais técnico ali, né? são aspectos absolutamente científicos, são testados aí ao longo de tempos. Vamos citar até origem do Egito Antigo. Já existiam as salas de sono, inclusive a palavra hipnose vem aí do dormir, de hipnos, né? Só que ela não vai dormir. Inclusive é o princípio da hipnose moderna. Na verdade, você vai despertar e não dormir. E essa questão aí, ela é bem antiga, muito testada e testada, inclusive, várias vezes, né? As pessoas querem pegar uma pesquisa científica dali e achar um erro e provar o defeito delas. Mas nós temos milhares de pesquisas, de estudos nesse processo da hipnose. Legal. Léo, e por hoje é isso aqui. Fico muito feliz aqui, mais um podcast dos Segredos da Mente e aprofundamos aí um pouco mais também a respeito desse assunto tão interessante no aspecto da hipnose. Quero te agradecer a sua presença e também agradecer a sua presença que Muito está obrigado. nos assistindo aqui. E se você gostou desse conteúdo do nosso podcast, não deixa de dar o seu joinha e também de seguir aqui o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima. Se você achar que alguém precisa ouvir esse conteúdo, compartilhe com ela. Às vezes pode ser útil, viu? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.